Pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos às escrituras, pessoal. Mas antes já peço o like de vocês. Ajudem o canal, deem um like, compartilhe o vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Isso ajudará a plataforma YouTube a recomendar o conteúdo para mais pessoas. Beleza, pessoal? Eu conto com a ajuda de vocês. Profeta Ezequiel, capítulos 1 a 7, mas nós veremos o capítulo 1, a visão de Ezequiel. Tá ok, pessoal? Trono de Deus, a visão dos 4 querubins. No 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Yehezkel ben Buzi, Ezequiel, filho de Buzi, de Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões do Criador, de Deus, nós chamamos de Deus, mas que em hebraico é Yahweh Tsevaot. Quando tudo isso ocorreu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônio. Foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano de exílio. Versículo 3, capítulo 1, pessoal, de Ezequiel. Eis que a palavra de Yahweh, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Visão celestial, do trono celestial, pessoal, onde o nosso Criador e o nosso Messias estão. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava, vinda do norte, uma nuvem enorme com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam do meio da nuvem. Tinham a aparência humana, mas cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam, como bronze. Tinham mãos humanas debaixo das asas, nos 4 lados, e os rostos e asas dos 4 eram assim. As suas asas encostavam uma nas outras, quando se movimentavam. Não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Versículo 10. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito tinham cara de leão. Do lado esquerdo, suas caras eram semelhantes às de boi. E os que ficavam atrás tinham cara de águia. Desta forma eram as suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que tocavam as de outro, e 2 cobriam o corpo de cada um deles. É uma simbologia complexa que nós, pelo menos eu, pessoal, que não sou especialista nas Escrituras, a Bíblia Sagrada, não consigo decifrar, pessoal. Cada um desses seres caminhava exclusivamente para a frente. Para onde quer que o Espírito se movia, eles também iam, e não se viravam quando se movimentavam.
Entre, entre esses seres havia algo semelhante a brasas ardentes. Eram como verdadeiras tochas flamejantes que se movimentavam de um lado para o outro, por entre os seres viventes, e do meio das chamas partiam fortes relâmpagos e faíscas. E estes seres viventes moviam-se com grande rapidez, iam e vinham como um raio. É um esplendor, pessoal, que nós não conseguimos, a natureza humana não consegue compreender esse esplendor. Enquanto eu os admirava, notei a presença de rodas sobre a terra junto deles, uma para cada um dos quatro rostos. Esta, pois, era a aparência das rodas e a sua estrutura. Eis que brilhava intensamente como o berilo. As quatro eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra. Ela tinha a capacidade de se mover em qualquer das quatro direções em que estavam posicionados os quatro rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem enquanto andavam. Versículo 18. As tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor. E quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se movimentavam. Quando se elevavam do chão, as rodas de igual modo se elevavam. Eles seguiam a direção do Espírito, e para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam, e as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Puro mistério para nós, pessoal. Majestade e esplendor do trono celestial, pessoal. Versículo 21. Quando os seres viventes andavam, as rodas se moviam. Quando eles se mantinham imóveis, elas do mesmo modo paravam. E quando eles subiam da terra, as rodas também se elevavam do chão com eles. E tudo isso porque o mesmo espírito deles estava nelas. Em cima das cabeças desses seres viventes havia uma abóbada semelhante ao firmamento, reluzente como cristal de gelo. Impressionante. Debaixo dessa espécie de grande cobertura, cada ser vivente estendia suas asas ao vizinho mais próximo e com as outras duas asas cobria o corpo. Versículo 24. Então eis que ouvi o barulho provocado por suas asas quando voavam. Faziam lembrar o rugido do mar, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como como o de um grande exército em movimento. Assim que pousavam, fechavam as asas. Então uma voz que ecoava por sobre a abóbada, que estava acima de suas cabeças, enquanto os tais seres ficavam de asas fechadas. A visão da glória de Yahweh Sevaot, que é em hebraico o nome do nosso Criador, pessoal. Acima da abóbada, a cobertura curva. Sobre as suas cabeças havia algo semelhante a um grande trono feito de safira. E bem no alto, sobre o trono, estava sentado alguém que parecia um homem. Impressionante, né, pessoal? Observei que a parte superior do que parecia ser a cintura dele se assemelhava a uma espécie de metal muito brilhante, como se toda a cintura estivesse incandescente, e a parte da cintura para baixo parecia fogo puro, e mais, uma luz radiante o cercava. O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris, quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens. Assim era todo o esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória de Yahweh Tsevaot.
que é o nome hebraico do nosso Criador, pessoal, o Senhor. Quando contemplei tudo isso, prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz a me chamar. E aí nós iremos parar no versículo 28 do capítulo 1 de Ezequiel. É uma linguagem 100% metafórica, né, cheio de metáforas e figuras que são figuras de uma espécie de figura de linguagem, complexo, sem dúvida, mas que dá uma pequena noção do que é o trono celeste, do nosso Criador e do nosso Messias, que chamamos de Jesus Cristo, mas que em hebraico é Yahushua HaMashiach. Nós não temos a capacidade de compreendermos todo esse esplendor, todo esse poder, essa perfeição do trono celestial na figura do Criador e do Messias e daqueles que estão junto a eles, pessoal. Por isso que eu fiz questão de compartilhar essa passagem, capítulo 1 de Ezequiel, com vocês. Eu tenho a minha fé e minha convicção na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. Antes de encerrar o vídeo, pessoal, quero fazer uma observação rapidamente. Tempos difíceis, anos muito difíceis estão por vir, pessoal, a partir de 2023. Basta observarmos os brinquedos, do ar, da terra e da água aqui no nosso país, que estão se deslocando, sendo deslocados há aproximadamente 2 meses, pessoal. Isso não é à toa. Algo irá acontecer. Eu não tenho dúvida disso, pessoal. Se a consequência desse processo será positiva ou negativa para nós, quando me refiro a nós que acreditamos no Messias e no Criador, os cristãos, pessoal, e não para aqueles que são anticristãos. Mas, sem dúvida, algo irá acontecer. Isso a nível do nosso país. E a nível mundial, a partir de 2023, severos eventos irão acontecer. Com maior frequência e com muito maior intensidade, que surpreenderá a todos nós. Eu tenho essa percepção simplesmente pelo que está na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, que nosso Criador e o nosso Messias nos deixaram, tendo a percepção dos fatos, dos eventos que estão acontecendo no mundo, principalmente a partir de 2020. Por isso eu chego a essa conclusão. Temos que nos prepararmos, pessoal. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Temos que fortalecermos nossa fé no Messias e no Criador, nos prepararmos espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, para esse período de anos dificílimo que está por vir para toda a humanidade, pessoal. Se alguns me criticarem por ser pessimista, eu respondo da seguinte forma: isso não é pessimismo,
é apenas ter uma pequena noção da realidade do que acontece no mundo e no nosso país. Simples assim, pessoal. Tá ok? Deixa o like, compartilhe o vídeo. Quem não for inscrito no canal, gostou do conteúdo desse vídeo, e se não gostou, dê uma olhadinha nos outros vídeos, pessoal, nas playlists, porque são alguns assuntos heterogêneos. E se gostar do conteúdo do canal, se inscreva, tá legal? Preciso desse apoio de vocês para que esse tipo de tema alcance mais pessoas, beleza? Boas festas para todos nós, para vocês. Reunião em família, com paz, com harmonia, com saúde, com fé no nosso Criador e no nosso Messias. E até o próximo vídeo, pessoal.